Boa tarde a todas, todos, a todos. Que alegria, mais uma vez, num evento hoje denominado Abdias Francano de Nascimento, nessa bela e linda tarde do dia 13 de abril de 2021, falarmos de um personagem de tão grande envergadura, mas com alguém de também grande envergadura, que é Elisa Lark Nascimento. Graduada em Ciências Sociais, com honras, na Universidade do Estado de Nova York, mestre em Ciências Sociais pela mesma universidade, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da Universidade de São Paulo, dirige o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO, é autora, entre outros, de importantes e fundamentais livros, O Sortilégio da Cor, Identidade, Raça e Gênero no Brasil, e também de outro livro fundamental, que é a biografia de Abdias, na coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado. E como o evento já diz em seu próprio nome, Abdias Francano de Nascimento, é sobre ele que nós vamos falar, e mais a miúde dessa memória, desse período de Abdias em Franca, sobre Franca, em relação a Franca. Então, passo a palavra para o Du, se você quiser, Du, falar, e aí, em seguida, a palavra vai para a grande professora, historiadora, pesquisadora, cientista, Elisa Lark Nascimento. Boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer estar nesse bate-papo. Um prazer, a cada dia que passa, a gente está buscando um pouco mais sobre a história dos nossos antepassados, que por aqui deixou uma história que a gente dá essa continuidade até os dias de hoje. Eu sou Carlos Eduardo, estando hoje como presidente do Conselho da Comunidade Negra Franca, passando para agradecer José Lourenço Alves e a doutora Elisa Lark Nascimento. Muito obrigado. Elisa está com a palavra. Sim, muito obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, saudar todas as pessoas que estão conosco, nos assistindo nesse momento, saudar todas as pessoas, especificamente as pessoas pretas, as pessoas negras. Por quê? Porque numa sociedade racista, que o Brasil não é a única sociedade assim, nós estamos vivendo um momento que nos ilustra dramaticamente o quanto o racismo mata. Nós estamos assistindo a população negra perecer diante dessa pandemia em razão de políticas públicas que deixam a população negra especificamente vulnerável e morrendo 2 vezes mais do que a população branca. Então, quando a gente fala de Abdias Nascimento, a gente fala disso. A gente fala dessa situação que não é de hoje. A gente fala do genocídio do negro brasileiro, que é um livro que ele publicou em 1978 e que já dava as bases empíricas e teóricas da conceituação desse fenômeno do genocídio, que vai muito além da matança física da nossa juventude negra. Além disso, nós temos as mortes espirituais, as mortes psicológicas, as mortes pela saúde, as mortes que diariamente afligem a população negra e que, infelizmente, a ideologia sobre a questão racial que prevalece não deixa, em grande parte, essa própria população tomar consciência nítida dessa razão da sua situação. Então, eu quero, em primeiro lugar, saudar e desejar que todas as pessoas, e especificamente todas as pessoas negras, estejam bem de saúde,
se cuidando e conseguindo sobreviver a essa pandemia. Eu quero também saudar Carlos Eduardo Du, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, já esteve aqui no IPEAFRO, eu sei da grande dedicação e consciência do Du, não é de hoje, né? Vem desde a fundação do Conselho de Participação da Comunidade Negra de Franca, né? O professor José Lourenço, estou conhecendo agora, com a grande felicidade de saber, e eu sei que o Abdias estaria muito feliz de ver essa pessoa na presidência da Academia de Letras Francana. Então, minhas saudações a vocês dois. Meu agradecimento pela saudação, obrigado. Pode continuar, ou se preferir, nós vamos fazendo um bate-bola, um jogo de perguntas e respostas, enfim, esteja à vontade. E a temática continua sendo esta, né? Abdias Francano de Nascimento. Tão famoso e tão renomado, de grande envergadura, um grande vulto, mas que por aqui, por Franca, precisa ser mais conhecido, mais valorizado, mais, eu diria, compreendido, para usar uma palavra que em português tem uma expressão muito forte. Mais do que entendido, compreendido. Bem, o Abdias Francano de Nascimento conheceu suas duas avós, a paterna, Ismênia, mãe de José Ferreira do Nascimento, e também a mãe de Georgina Ferreira do Nascimento, os pais dele, que são mineiros de origem. Os pais dele chegaram a Franca de Formiga, onde o pai dele era de Formiga, e os dois casaram e se mudaram para Franca. E depois dos 3 primeiros filhos, eles mudaram para Araguari durante um tempo, tiveram um outro tempo em outra cidade ali perto, mas voltaram a Franca e eu ia mostrar para vocês Abdias Nascimento, acho que talvez muita gente sabe, porque a Casa de Cultura e do Artista Francano, né, tem, segundo eu sei ainda, né, uma exposição permanente de algumas obras, algumas pinturas, né, do Abdias Nascimento, que exerceu a sua atividade vital, sempre voltado à luta contra o racismo, em várias frentes, né? Tanto na frente da criatividade, da cultura, da reflexão acadêmica e intelectual, como também no palco mais direto do ativismo político, né? E aí a gente não está falando só da política partidária, se bem que essa também, né? Mas de uma política maior, né? Através de vários tipos, várias formas de engajamento. Mas como pintor, uma das telas que ele tem são as borboletas de Franca, que ele tinha uma memória muito bonita de uma Franca que hoje não existe mais, né? Uma Franca da segunda década do século XIX, do século XX. Ele nasce em 1914, num momento ainda muito próximo à abolição da escravatura, tanto que as duas avós foram escravizadas e vieram da África. E ele não sabe da origem delas, né? Não sabia da origem delas. Eu não sei de notícias sobre o avô paterno,
quer dizer, desculpe, o avô materno eu não lembro de ter ouvido falar. O avô paterno era uma pessoa da aristocracia, a gente vai dizer que é branca, mas a maioria das vezes isso aí é uma suposição mais ou menos imposta pela opção da pessoa de pertencendo à classe dominante se identificar como branca. Mas, enfim, o paterno foi uma situação muito comum em que essa miscigenação que o Brasil tanto diz para o mundo de fora ser uma evidência cabal da ausência de discriminação racial ou de racismo no país, essa mesma miscigenação, a grande base dela é a violência sexual contra as mulheres negras escravizadas. E foi essa a situação da mãe do Abdias, do avô do Abdias. E esse avô paterno que violou a avó do Abdias nunca reconheceu o fruto desse incidente, né? Que foi o pai do Abdias, nunca o reconheceu. Então, o pai do Abdias, José Ferreira do Nascimento, viveu sempre uma mágoa muito forte, né? De ter escrito na certidão de nascimento dele filho natural, que era a forma que eles diziam, né? Porque ele não era reconhecido. E esse avô paterno presenteou a avó com uma máquina de costura, como recompensa para a situação, em vez de reconhecer o filho. Então, esse quadro é um quadro bastante ilustrativo do que é a existência da pessoa preta numa sociedade cuja economia se baseia e foi fundada no sistema econômico de escravização das pessoas africanas. E aqui no Brasil não foi nada diferente, não foi mais ameno, muito pelo contrário. Já a avó materna de Abdias, a mãe da mãe dele, Georgina, ele lembra de uma forma também bastante significativa, que é a seguinte: ela ficou traumatizada, como me parece que o racismo faz com as pessoas alvos do racismo. Eu não digo vítima, porque essa palavra carrega uma série de significações, mas as pessoas são alvos do racismo, muitas vezes são atingidas de forma talvez a mais angustiante, né, no sentido psicológico. E ela dava momentos, né, de problemas muito sérios, e aí ela era internada numa instituição paulista do estado de São Paulo, que se chamava Juqueri, um asilo que foi, na verdade, um grande exemplo, né, para a classe médica da época, um modelo, né, eu não vou dizer eu não consigo dizer a palavra cuidado, né, mas sei lá, de armazenamento, né, das pessoas julgadas doentes mentais. E o que acontecia? Nessa época, você tinha a ideia da degeneração, que era o seguinte:
a própria condição racial, para a ciência da época, consignava uma inferioridade que eles chamavam de degenerescência, que significava, basicamente, que aquela pessoa preta que chegava num asilo, que chegava com uma condição psicológica anômala, ela não merecia tratamento, porque não tinha jeito. Então, existe um estudo incrível sobre o Juqueri que mostra como aqueles que eram tidos como os doentes mentais, vamos dizer, iluminados, que sofriam pela sua própria vulnerabilidade em função de uma queda artística, de uma alma criativa, esses eram os brancos. Esses eram os brancos de classe média, os brancos de classe alta, que chegavam e tinham atendimentos, né? Você tinha o registro dos atendimentos, na data tal, a pessoa entrava, aí você tinha todo um calendário dos atendimentos que a pessoa tinha, inclusive com possíveis sessões assim de exercer a sua vocação criativa. Quando a pessoa preta chegava no Juqueri, havia um registro de entrada e quando havia um registro de saída ou de morte. Porque não havia tratamento dessas pessoas, elas eram jogadas de qualquer maneira. Assim, no século XX, já chegando para o meio do século XX, existem fotos, né, ainda, da maneira como essas pessoas eram jogadas, muitas vezes nuas, né, no meio de cercados ali dentro da instituição Juqueri. Então, o Abdias lembrava da avó dele chegando lá do Juqueri. E como ela conversava com ele, e assim, ele lembrava dessa situação, né? Assim, ele, como criança, não tinha um entendimento muito nítido do que estava acontecendo, mas essa situação ficou gravada no coração dele de uma forma muito forte. Então, e ele, como criança, eles tinham uma vantagem muito grande. É interessante, José Lourenço, porque a família do Abdias, eu digo aí na biografia, eu tenho o pai do Abdias se chamava José Ferreira do Nascimento. Ele era artista, era músico, tocava violão, ele fazia serenatas e tocava para o cinema mudo, né? Ele fazia parte de um grupo que tocava enquanto o filme passava. E ele era sapateiro. Os meninos estavam descalços o tempo todo, mas o pai era sapateiro. E ele era chamado de Bem Bem, o nome, o apelido dele, né? Era Bem Bem. Então, uma parte do capítulo, de um capítulo da biografia, a família do Bem Bem e os bens da família. Por quê? Porque me parece que essa família, ela reflete ela é uma condição histórica bastante comum e que ilustra o quanto a nossa noção sobre a questão racial e sobre a população negra é equívoca. Porque a gente tem uma ideia, quer dizer, a sociedade em geral, o senso comum, né, tem uma ideia de que todo negro era escravo. Muito pelo contrário. No momento da abolição da escravatura, aí eu sou muito ruim de números, eu não lembro exatamente a percentagem, mas algo como entre 80% e 90% da população negra era livre. Né?
Então, nesse período assim, todo o período colonial do Brasil, nós temos uma população absolutamente, majoritariamente negra. 3/4 da população, né, negra. E nem todo mundo era escravizado, muito pelo contrário. Quando o Abdias tomou posse no Senado Federal, em 1991, o discurso de estreia dele foi exatamente assim, porque as pessoas diziam, não, porque é o primeiro senador negro, etc. E ele, no discurso dele, ele mostrava o seguinte: você tem uma elite brasileira que, no fundo, é negra, ela só não quer se dizer negra, né? Então, ele colocava lá os senadores do século XIX, né, os barão de Cotegipe e vários outros títulos. Eu tenho pouca paciência para lembrar de título de baronado, de nobreza, né? Mas, enfim, muitos deles eram negros. E tem uma história... Tem a história de uma historiadora, Anne Cook, que chega aqui no Brasil, Estados Unidos, ela vem dos Estados Unidos, negra, e está fazendo uma pesquisa sobre a história dos negros no Brasil, e vai entrevistar um político importantíssimo lá na Bahia, e ele a recebe com uma conversa que a gente conhece bem, né, do branco brasileiro, branco entre aspas, né, brasileiro. Diz assim: olha, você nem acreditaria, mas o meu bisavô foi negro. Aí ela olhou para ele e disse: olha, eu estou vendo perfeitamente. E ele ficou todo, sabe, atrapalhado. Não era isso que eu quero dizer. Então, assim, essa elite oitocentista, e inclusive não só a elite do poder, mas grandes cientistas intelectuais, Machado de Assis, Teodoro Sampaio e tantos outros grandes intelectuais que não eram vistos como negros, mas por causa do racismo, mas eles eram negros. Enfim, então, essa situação faz com que, né, a figura, né, que a gente está pensando como sendo branca naquela época, né, não é tão branca assim. Mas, enfim, nós temos uma situação em Franca em que a família de Abdias tinha uma certa, muitas famílias negras também, tinha bens, tinha uma situação econômica decente, né? O tio dele, o Lourenço, né? Laureano, desculpe, o tio Laureano fazia parte do Corpo de Bombeiros, e era uma figura proeminente na sociedade. Ele era dono de uma selaria em outra cidade, dono de padarias. E aí você tem esse fenômeno na história brasileira de uma população negra que tinha posses. As mulheres negras que eram mercadoras, que faziam comércio assim, e tinham bens acumulados, e no momento, assim, nas décadas, exatamente nessa época em que o Abdias nasce para frente, né, nessa época mesmo, você tem uma situação em que essa população é destituída da sua situação econômica pelo influxo e pela preferência, né, de todos os atores do mercado, né, para os imigrantes brancos, né? Então, não é só a mão de obra branca que chega e substitui a mão de obra escravizada nas fazendas, mas no contexto urbano,
né, a área do comércio, todas as áreas. Então, essa situação leva a uma progressiva destituição da população negra dos seus bens econômicos. Então, esse pedaço ali do capítulo da biografia, que eu dou essa brincadeira de título, a família do bem-bem e os bens da família, tenta pensar um pouco sobre isso. E, bem, então, o Abdias cresce numa situação muito, apesar de pobre, saudável. A família tinha uma casa, a mãe dele tinha plantação, né, no quintal. Ele trabalhou desde os 5 anos de idade, entregando carne para casas, trabalhou nas farmácias. E a mãe dele trabalhava também, ela era doceira, Dona Georgina era doceira, e também era uma pessoa que cuidava das pessoas com o conhecimento, né, da medicina fitoterápica, o conhecimento, né, tradicional africano que ela herdou, e atendia muita gente da cidade. Mas ela trabalhava também como ama de leite. Então, volta e meia, ela levava o Abdias pequeno. O Abdias era o segundo filho de 7, né? Então ele era um dos mais velhos. Ele, quando nascia, né, um irmão mais novo, né, ela às vezes levava ele para umas fazendas, né, onde ela era contratada como ama de leite. E aí é interessante as experiências dele nessa situação, que ele já se rebelava, já se sentia sentia muito bem a forma pela qual ele era tratado enquanto criança negra, né? Ele, por exemplo, tinha que sair das aulas para poder ir com a mãe dele até essas fazendas, acompanhar, e ele pedia aula, e ele queria... Aí, quando chegava na fazenda, olha que interessante, como você já tinha uma mão de obra de imigrantes, a maioria italianos, né? Plantações de café, né? Você já tinha uma situação onde havia escola para os filhos dos trabalhadores, coisa que nunca houve, obviamente, para os africanos, muito pelo contrário, né? Os escravizados eram proibidos de poder ler em grande parte. Havia essa restrição. Então, havia uma escola lá, e o Abdias chegou lá e viu que tinha uma escola, queria fazer aula, porque ele estava perdendo a aula na escola dele. Mas aí ele não podia, né? Era chamado de tição, essas coisas todas. Mas uma das coisas que ele, diferente dos irmãos dele, ele comenta, né, é que o pessoal chegava com os presentes, né? Olha, para o menino e coisa, e dava um presente. E ele achava aquilo muito... Ele desconfiava daquele negócio, não queria aqueles presentes, né? Enfim, eu não sei, eu estou falando assim, eu quero dar a vocês a oportunidade de me controlar um pouco o tempo, né? Porque, enfim, estamos ainda no Abdias criança, então não há tempo que chegue para cobrir os 97 anos da vida dele. Então, eu passo a palavra para vocês me provocarem. Elisa, o que eu estou ouvindo é mais do que o depoimento de alguém com conhecimento de causa. É uma aula de história também, tudo junto, integrado. Então, eu estou maravilhado ouvindo, estou gostando.
Fique à vontade, continue. Nós, especificamente, não temos limite de tempo. O que nós temos em duas situações é que um vídeo muito longo, muito extenso, ele é mais difícil de rodar, ele não é tão convidativo porque as pessoas o assistam na intensidade, na inteireza. Mas, primeiro de tudo, eu acho que é o conteúdo, não é? E o conteúdo está maravilhoso, está perfeito, é por aí, é isso mesmo, exatamente isso. Só por essa primeira parte, com certeza, se chega à compreensão da imensidão do tema, não só por conta da figura do Abdias, mas do contexto dele na história. Então, na franca daquele momento, naquele contexto, você está nos brindando com uma aula, acima de tudo. Então, por favor, continue, fique à vontade, que está muito bom. Tá bom, então assim, o que eu diria assim, sobre essa época, então o Abdias teve uma situação, vamos dizer, uma certa dualidade, né, da relação familiar dos pais, né? Porque o pai dele, o seu Bem-Bem, primeiro tinha essa mágoa que ele já carregava, né, sobre a própria origem dele. Mas ele citava a história do filho do Dr. Petralha, porque o Abdias queria estudar, né? Ele tinha muito essa vontade, né, de estar lendo, de estar fazendo, de estar, enfim, ele era cheio de energia, né, para essas coisas. E o pai dele dizia assim: olha, veja o caso do Dr. Petralha. O Dr. Petralha era um médico, né, italiano, né, não sei de que geração, mas provavelmente bastante recente, né, primeira ou segunda geração de imigrante italiano, que havia adotado um filho negro, um filho preto, né? E esse filho do Dr. Petralha, o Dr. Petralha deu todas as oportunidades para ele estudar, para ele se formar, e ele se tornou médico. E o filho do Dr. Petralha acabou se suicidando, porque, como médico, ele não tinha nenhum cliente. Ninguém se submeteria a ser tratado por um médico negro. Então, esse era o exemplo que o pai dizia: olha, não fique aí com muita gana, muita esperança e tudo, porque está tudo contra a gente, basicamente, né? Ele está dizendo. Mas a mãe era o contrário. A mãe botava ele para, apoiava ele, ia lá na escola, reclamava com professoras, se ela achasse que as professoras tivessem uma atitude inapropriada com ele. Claro, tudo no eufemismo. Ninguém chega lá e diz que é racismo, nem nada disso, tudo muito... Mas, assim, ele entendia, né, perfeitamente. Então, ela sempre o encorajou, né, a ir em frente. E aí ele sempre conta que ele fazia parte do grupo escolar, na escola pública, na época, né, primária, se chamava grupo escolar. Então, no grupo escolar, sendo uma escola pública, você tinha todo mundo, e uma das pessoas que tinha lá era um menino chamado Felisbino, que era um órfão e vivia basicamente na rua. Mas ele tinha acesso à escola e era colega do Abdias, né? E então teve um dia que esse menino estava lá perto da casa do Abdias, e ele não sabe a razão por quê, ele não sabe o que aconteceu naquele momento, mas o fato é que havia uma vizinha branca, pegou esse menino e estava dando uma surra nele. E aí, o que o Abdias conta é o seguinte, que a dona Georgina, a dona Josina, que eles chamavam, né? A dona Josina, que era uma pessoa extremamente meiga e tenra, e assim, nunca levantava a voz. Ele diz que ele nunca viu os pais dele brigarem ou levantar a voz um com o outro, né? Isso é um detalhe muito interessante.
A dona Josina, vendo essa situação, ela se tomou de uma fúria e saiu de casa, foi em cima dessa mulher e arrancou o menino das mãos dessa mulher. E o Abdias assistiu essa coisa e sempre disse que ele considerou essa a primeira lição dele no sentido da solidariedade pan-africana. Esse incidente, a meu ver, traz, assim, encapsula, né, simbolicamente, o que é, né, a força da mulher negra que, contra todos os obstáculos, sustenta a família no momento em que o homem negro ele a cada momento em todos os papéis tradicionalmente reservados à masculinidade, ele é cortado, né? A mulher negra é a pessoa que consegue sustentar a família, consegue um emprego como empregada doméstica, basicamente em grande parte, né? Continuando aquelas situações da própria escravatura, em que a mulher negra tinha mais acesso à casa grande, portanto, mais acesso a possíveis meios de educação, de alfabetização, desse tipo de coisa, enquanto o homem negro era brutalizado. Claro, as mulheres também eram, mas assim, havia uma situação ali que meio que tem uma continuidade, né, através das gerações. E essas mulheres negras, apesar de serem subalternizadas, né, elas tinham a sua força, a sua iniciativa, não perdiam o seu protagonismo. Né? Eu acho que esse incidente a mim, assim, um pouco fica como um marco simbólico nesse sentido. Aí, então, o Abdias termina a escola, ele conta que ele trabalhava em umas farmácias e tinha uma farmácia que o dono tinha uma grande biblioteca e quando ele lia, assim, com, sei lá, 11 anos, 10 anos, Os Sertões, de Euclides da Cunha, e assim, outras obras assim de peso. Aí ele se forma como contador no Ateneu Francano. E nós temos o diploma dele aqui. E aí, então, ele é oferecido um posto, um emprego de guarda-livros, professor da escola de uma fazenda na região. Isso com 14 anos. E ele, nesse emprego, iria ganhar mais do que qualquer adulto da família dele, inclusive o tio Laureano. E estava todo mundo feliz e contente. Aí, então, o dono da fazenda manda uma carroça, né, que vai lá para a cidade de Franca para se abastecer. E a carroça, então, depois de se abastecer, passa para pegar o Abdias e levá-lo até a fazenda, onde ele seria guarda-livros e professor, né, das crianças lá que trabalhavam lá. E da família também da Casa Grande. E a carroça, então, passa na casa do Abdias e ele está lá com um amarradinho lá com as coisas dele, pronto para ir, e a carroça para ali, cheio de galinhas, e acho que tinha cabra, e sacas de farinha, e sacas de feijão, e não sei o quê. Aí ele vai subir, né, ao lado do cara que está conduzindo a carroça, e o cara diz assim, não. Você fica lá atrás, você vai ficar lá atrás com as galinhas e as cabras e as sacas. E o Abdias jogou a trouxa dele
de roupa no chão e disse, eu não vou. Mas que ele ia nessa situação para ser professor de toda uma população lá da fazenda e guarda-livros, e sabendo que qualquer profissional desse tipo, branco, nunca seria tratado dessa forma. Então, ele já começa, né, desde o início de sua vida quase adulta, não tem nem 15 anos ainda, vivendo essa situação. E aí, a família, assim, muito desapontada, porque aquilo ali era uma esperança muito grande, e aí ele consegue fazer algumas outras coisas, mas daqui a pouco já vê que precisa sair de Franca para poder galgar alguma trajetória para a sua vida. Então, ele vai... Aliás, é a segunda vez que ele vai a São Paulo. A primeira vez que ele vai a São Paulo, ele vai... a capital, né? Ele vai como atleta. Ele corria os 100 metros. E aí ele vai numa visita organizada para uma competição, e ele está junto, ele era amigo do cara, do adulto, né, que coordenava e acompanhava as crianças, e tinha um certo diálogo, né, e ele sempre lembra que ele chegou lá num desfile que aconteceu antes dos Jogos, e passava ali a Guarda Civil. E a Guarda Civil do município de São Paulo era todo branco, louro, de olhos azuis. E ele não conseguia entender aquele negócio. E perguntou para o cara o adulto lá, o professor, né, que acompanhava o grupo, e por quê? Aí ele viu que aquele assunto não era para falar, né? Mas ele insistia. Então, já naquele momento, ele está protestando contra a discriminação racial na Guarda Civil de São Paulo, né? Com, sei lá, 12 ou 13 anos. Aí, quando ele vai a São Paulo com 14 para 15 anos, para se alistar no Exército, ele encontra uma cidade, né, uma paulisteia, assim, bastante discriminatória, e como soldado do Exército, ele é proibido, né, de participar em atividades políticas, e ele também não tinha, assim, ele estava procurando entender as coisas na época, né, mais ávido, né, sempre lendo, sempre se engajando, e ele, lá no Exército, ajuda a fundar um jornal, um pequeno jornal chamado O Recruta, que é ligado ao Partido Comunista. E mais tarde ele vai ser seduzido pelos discursos do Plínio Salgado. E aí é uma questão, essa história do integralismo é uma história assim que se deve evitar a simplificação de ver o integralismo como simplesmente uma importação direta do nazismo fascista da Europa. Inclusive, eu não entendo como é que o nacionalismo, né, um movimento nacionalista num país colonizado, um país recém, né, liberado, e ainda formalmente, politicamente, e ainda sujeito a toda a amarração da situação colonial, do subdesenvolvimento, enfim, de toda essa situação, pode ser visto o movimento nacionalista num país como esse com os mesmos olhos, com os mesmos critérios que se aplica ao movimento nacionalista num país do berço do colonialismo, né? Países as potências europeias, né? Então, assim, esse nacionalismo do Plínio Salgado, o Plínio Salgado era um caipira paulista, era um homem de cultura, um escritor, etc. e tal. Mais tarde, você tem o Gustavo Barroso e toda uma outra ala
que entra com o antissemitismo e outras teorias. Mas o Plínio não era essa. O Plínio era os valores da nação brasileira, os valores da cultura brasileira, etc. Então, esse era o discurso que atraía o Abdias do integralismo, e também ele participou, nessa época, apesar de, como soldado isso ser proibido a ele, então não podia fazer muita coisa, mas havia também a Frente Negra Brasileira, que foi fundada em 1931, e que buscava, né, a atuação, a integração, a valorização da presença do negro na sociedade brasileira e, sobretudo, né, tentava reagir contra exatamente esse processo de destituição, né, de uma classe média negra que ainda existia e que estava sendo a todo momento, né, atacado, assim, agredido pelo racismo. Então, a Frente Negra Brasileira tinha como sua grande frente de atuação e luta a educação. A Frente Negra Brasileira tinha uma escola reconhecida pelas autoridades municipais e estaduais para dar diploma e tudo mais. E o Abdias ele não frequentava a sede, né, porque a Frente Negra Brasileira tinha uma sede bastante boa, né, em São Paulo, na cidade de São Paulo. O Abdias escreveu um romance quando estava na penitenciária, pouco depois. Ele escreveu 2 livros, um deles era O Submundo, que descrevia as experiências dele com os colegas também presos e tudo mais, ele fazia uma série de entrevistas com os presos, e o outro foi o Zé Capetinha, que é um romance assim, autobiográfico, e uma das cenas que descreve exatamente essa sede, ele fala da sede, é ficção, né? Então ele dá outro nome, mas ele está falando da sede da Frente Negra Brasileira, é muito interessante essa cena. Mas então ele passa a ser, e sobretudo junto com um grande amigo que ele encontra na frente, na Revolução de 30, porque ele está lá no Exército, na Revolução de 30, contra as forças do Getúlio, né? Esse amigo, ele encontrou na frente de batalha o Sebastião Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves era um cara que os 2 jovens, né, quando eram discriminados, quando eram barrados em barbearias, em boates, em restaurantes, o que fosse, né, eles reagiam do jeito que quebrando coisas e tudo mais. Então, aí tem uns muito interessantes, mas ele acaba excluído do Exército por conta da resistência dele. Ele e o Rodrigues Alves, eles vão presos, passam um bom tempo numa delegacia apanhando, né, 36 horas, algo assim, e passam assim algumas semanas assim, jogados nessa. Mas eles conseguem, assim, eles são punidos como militares com a exclusão, não a expulsão. Havia uma diferença ali, mas porque eles eram estudantes universitários, eles foram excluídos do Exército. E aí, então, eles estão na rua, né? Isso é 1935, quando tem a invasão da Abissínia pela Itália, né? E aí eles estão na rua, não têm o que comer, aí eles desenvolveram uma estratégia, né, para poder comer alguma coisa nas ruas de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele chegava, os italianos tinham carrinhos, né, de comida, né, comida que você comprava na rua, etc. E aí chegava o Abdias e começava a discursar contra a invasão da Abissínia, porque os italianos que viram. E o italiano, dono da barraca, ficava todo
todo sensível, né? E começavam a argumentar, e enquanto isso, o Rodrigues Alves chegava lá na barraca e pegava lá uns negócios para eles poderem comer daqui a pouco. O Abdias segurava com o discurso. Então, a juventude deles em São Paulo, né, tinha essas situações. Eu vou contar mais um incidente que foi quando, num desses bares, ele dá os nomes, mas eu confundo, então eu não vou dizer o nome. Eles chegaram e eles conseguiram entrar, não foram barrados, eles conseguiram entrar na boate, mas aí na hora de dançar, eles não podiam dançar. E aí o Rodrigues Alves puxou o revólver dele, né, soldados, né, então eles andavam com a arma, ele puxou o revólver dele e botou na cabeça do maestro, né, da banda que estava tocando, e disse: toque que meu amigo vai dançar. Aí o Abdias pegou uma dama e saiu. Essa foi uma história. E a outra que levou à exclusão do exército foi um outro incidente, em outro momento, era carnaval. E os dois foram entrar numa boate, e o guarda, o segurança que estava ali, não quis deixá-los entrar pela porta da frente, mandou entrar pela porta de trás. Aí eles disseram: não, mas a lei, porque a lei dizia, a Constituição e as leis diziam, todos são iguais perante a lei. Então, por que nós temos que entrar pela porta porta dos fundos? Nós vamos entrar por aqui mesmo. E aí começou a esquentar a discussão e tudo, os dois, né, jovens, né, na flor da juventude, né, com seus uniformes de exército, e desce do prédio ali ao lado ninguém mais, ninguém menos do que o delegado do DOPS, da Delegacia de Ordem Política e Social, Ordem Pública e Social, o doutor Egas Botelho. Morava ali, desceu dali, encontrou esse bafafá ali e disse: o que está acontecendo? Aí os dois, o Abdias e o Rodrigues, não, porque é a lei, porque nós estamos... E o doutor Egas Botelho, obviamente, né, apoiou o lado do segurança e mandou entrar pela porta dos fundos, e aí ele entrou também. Ele entrou também eles tinham cintos, aqueles cintos de couro, né, do uniforme do exército, os dois estavam... Enfim, então, daí a pouco, 2 semanas depois, os dois moravam eles não estavam em quartel, eles tinham chegado, eram cabos do exército, e não precisavam morar no quartel, eles tinham um quarto, né, numa pensão, e alguém os entregou, e eles foram... Aí chegou um aparato policial, assim, um pequeno exército para pegar esses dois, aí no caso desarmados, né, porque eles estavam dormindo, e levaram para as torturas das delegacias, etc. e tal. Zé Lourenço, eu acho que a gente tem um tempo bastante grande de gravação aqui, não? Sim, estamos chegando na primeira hora. E muito bacana. Uma pergunta ainda em relação ao Abdias em Franca. Abdias chegou a visitar Franca e olhar a cidade no formato da atualidade dela e relembrar por onde ele tinha passado, onde ele tinha morado, tinha vivido? Oh, sim. Em 1990 e alguma coisa, talvez tenha sido 96, não tenho exatamente a ideia de quando foi, mas nós fomos lá, nós fomos a Franca, e o grande encontro foi com o nosso poeta Carlos Assumpção, e também uma senhora, eu vou esquecer o nome dela, uma atleta, uma pessoa negra, uma mulher negra, liderança na área do atletismo e dos esportes, né?
uma pessoa fantástica, uma jovem, né? Na época, e a gente... Oi? Tia Zilda? Acho que sim. Tia Zilda. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, foi uma visita fantástica. Claro que a cidade estava totalmente diferente daquilo que ele lembrava, né? Muito diferente mesmo. Ele chegou a visitar um colega dele de escola, e o nome eu vou esquecer agora, e e chegamos também a visitar o cemitério, né? Procurando assim pistas, né, sobre algumas coisas da história da família, por exemplo, né? Como eles tinham conseguido essas casas, porque cada um dos irmãos da mãe dele tinha uma casa, e ele tinha tinha lembranças assim de infância, de coisas chegando, né? Assim, como é que chama quando nasce um bebê, você tem todas aquelas roupas, enxoval enfim, várias coisas chegando, ele não sabia direito de onde, e a gente foi lá buscar no cemitério, e ele encontrou o que achava que poderia ser o nome dessa família, que seria... porque é isso que acontece em várias ocasiões, né? Quando termina a escravidão, a família da Casa Grande, né, doa alguma coisa para certas pessoas ex-escravas, né, e a mãe dele havia ganho ou então herdado essa casa, como também os irmãos, etc. Então, eles estavam muito curiosos para conseguir identificar, né, quem era essa família, que história era essa. Mas eu acho que a gente, assim, ele achou que estava com a pista, mas nunca tivemos a oportunidade de ir em frente nessa investigação e realmente confirmar essa hipótese. E visitou também, nós visitamos o irmão dele, o Benedito, que estava vivo na época, o filho dele, Roosevelt, estava vivo até pouco tempo, eu esqueço o Benedito contando, né, que ele sabia que a avó dele tinha sido pego a laço, no Índia. Falava de uma índia bisavó deles, que teria sido pegado a laço. Enfim, sim, nós chegamos a visitar, mas os lugares que ele lembrava não existiu mais, em grande parte. Né? E esse encontro com o Carlos de Assunção? Foi muito rico. Esse encontro foi uma alegria enorme, porque eles... eu não sei até que ponto eles se conheceram, assim, de terem convivido mesmo presencialmente na época, né, que o Carlos de Assunção fazia parte da Associação da Cultura Negra. Eu acredito que sim, porque enfim, sempre houve assim uma movimentação entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas assim, o encontro ali foi muito bom. A gente almoçou com eles, ele e a tia Zilda, né? Acho que é isso mesmo. Eu lembro da parte da tia, Zilda não me é tão familiar, mas eu lembro da parte da tia. Eu acredito que seja ela, viu? Porque é bem histórica a história dela aqui na cidade. Tia Zilda mesmo. Acredito que seja ela mesmo. E nós fomos almoçar num lugar muito interessante. Eles nos levaram num lugar bom, cujo nome eu não lembro, isso é muito tempo atrás. E o encontro com o Carlos Assunção sempre é um encontro muito rico, né? Porque ele
o cabedal, né, enorme de história e de cultura. Então, foi muito bonito. Eu quero convidar vocês, nós vamos ter agora na quinta-feira, o IPEAFRO tem um encontro digital que nós fazemos pelo Instagram mensalmente, e agora quinta-feira, dia 15, eu vou estar conversando com o grande escritor Oswaldo de Camargo sobre o novo livro dele, Negro Disfarce. Então, vai ser às 16 horas na quinta-feira e fica gravado no canal do IPEAFRO, no Instagram, se alguém quiser conferir depois. É outra figura, né, daquela época. Sem dúvida. Maravilha. E antes de eu perguntar em relação aos quadros que estão aí nas suas costas, se você poderá nos dizer, eu soube, eu sei que essa é uma curiosidade de muitas pessoas, e eu gostaria que você nos esclarecesse isso. Abdias Nascimento ou Abdias do Nascimento? Sim, olha, o nome oficial na identidade é Abdias do Nascimento, mas ele preferia Abdias Nascimento. A assinatura dele era assim, tudo junto, Abdias Nascimento, sem dor. Mas ele também estabelecia uma certa ambiguidade, porque ele publicava tanto artigos em coletâneas e mesmo nos jornais, e livros também, sobre das duas formas. Às vezes ele assinava Abdias Nascimento, às vezes assinava Abdias do Nascimento. Aí, quando estávamos no exterior, aí ele sofria com o fato de que o pessoal no exterior não entendia que o sobrenome era Nascimento. Aí botava na ordem alfabética, que eles fazem pelo último sobrenome, eles botavam no D de dor, em vez de no N. Então, assim, quando ele estava no Senado, ele disse, olha, então vamos tentar dar uma ordem nisso, vamos padronizar sem o do. Então, daqui para frente, Abdias Nascimento. E daí para frente, o IPEAFRO tem usado sempre o formato Abdias Nascimento, mas o Abdias do Nascimento também é correto, é o nome oficial dele, e ele mesmo assinou várias obras dessa forma. Bom, então, e os quadros? Sim, os quadros, olha só, deixa eu ver. Esse aqui, porque é o contrário, né? Então. Pode olhar, pode apontar, enfim, está tudo certo. Eu estou tentando apontar, mas é o contrário, então eu fico confusa. Deixa eu ver. Não. Aí, essa aqui é Oxum em êxtase. É do Abdias, é uma pintura que traz a Oxum com as referências dos seus maridos, Xangô, do Exu e também de Ogum. E aqui, é o Bastidiana, ele dava o título Bastidiana, que é em homenagem ao Roger Bastide, o grande sociólogo que estudou as religiões africanas no Brasil e no Novo Mundo, amigo do Abdias, que é um ponto riscado de Xangô cruzado com Exu. Aqui, ao lado, que vocês não dá para vocês verem, né, esse azul aí, é um dos Adinkra, também do Abdias, e aqui aqui é outro artista, é o Sebastião Januário, que é um artista, um dos principais artistas negros da coleção Museu de Arte Negra, que é o resultado de um projeto que emergiu do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em 1950, que passou uma resolução sobre a necessidade de um museu de arte negra, e o Teatro Experimental do Negro, que é uma organização que Abdias fundou, junto com outras pessoas, assumiu esse projeto,
e ele passou a ser o curador dessa coleção. Então, nós temos, além das obras artísticas dele mesmo, que são posteriores a esse momento, as obras reunidas nessa coleção desse projeto Museu de Arte Negra, que teve sua primeira exposição em 1955, que era um concurso sobre Cristos negros, sobre a figura do Cristo Negro. O Rio de Janeiro recebia o 16º Congresso Eucarístico Mundial, que era a Igreja Católica do mundo todo reunido no Rio de Janeiro, e nessa ocasião o pessoal do Teatro Experimental do Negro, Guerreiro Ramos, o sociólogo Guerreiro Ramos, o Hílio Nides Rodrigues, o Abdias, o Aguinaldo Camargo, propuseram e realizaram um concurso de artes plásticas sobre o tema do Cristo Negro, que foi considerado um escândalo na época. O Du esteve aqui, viu vários Cristos negros que temos aqui na coleção daquele concurso. Então, essa foi a primeira exposição. Quem ganhou o concurso foi a Djanira, com um quadro chamado Cristo na Coluna, que era um Cristo no Pelourinho da Bahia, né, lá de Salvador. Esse quadro foi exposto no MASP e aqui na galeria do Roberto Marinho, no Rio de Janeiro, recentemente, numa retrospectiva da Djanira. Mas a primeira exposição da coleção mesmo do Museu de Arte Negra foi em 1968, nos 80 anos da abolição da escravatura, quando o Abdias conseguiu o espaço emprestado do Museu da Imagem e do Som para fazer uma primeira exposição da coleção, não só de Cristos, não, mas da coleção geral. E aí o Sebastião Januário é um dos artistas que estava presente, como também o José Heitor da Silva, né, um grande escultor de madeira de Alim Paraíba, em Minas Gerais. O Sebastião Januário também é mineiro. Enfim, nós temos essa coleção de obras artísticas sob a guarda do IPEAFRO, e temos realizado algumas exposições, até em espaços bastante importantes, mas não tanto quanto gostaríamos de poder ver esse material à disposição do público. Por isso mesmo, nós temos o nosso site. Eu convido todo mundo a conhecer o site do IPEAFRO, não é www, mas é https ipeafro.org.br. IPEAFRO é que nem a árvore IP, né? IPEAFRO, tem um E ali, que é de educação. Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiro. ipeafro.org.br. E ali vocês vão ver muitos resultados do nosso trabalho, inclusive a linha do Tempo dos Povos Africanos, o suplemento didático, que é um material que eu produzi em 2007, enfim, para contribuir aquilo que é nosso maior objetivo, assim como a Frente Negra Brasileira, né? Nosso maior objetivo é a educação no sentido de trazer para a população, não só a população negra, como a população brasileira e internacional, a riqueza da cultura, da história, da experiência e da pessoa humana da população negra no Brasil. Muito bem. Encaminhando agora, Du, se você tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer, a gente vai se encaminhando para o final, para os finalmente. Não, sim. Doutora Elisa, você citou a minha ida aí, né, e foi muito especial, que eu pude sentir, pelo menos um pouquinho, né, de toda essa potência que é o IPEAFRO, a história de Abdias, a tua história, né, de mais pessoas que aí está. E eu queria fazer aquele convite, né, que em breve que possamos estar aí dialogando, para que a gente possa, inclusive, trazer por completo para cá, para a casa de Abdias aqui, né, que é a Casa da Cultura, essa linha do tempo da África, né, que venha por completo para cá, entre outras obras, no qual seja necessário.
Muito bem, eu fico muito ao convite. Eu também já estive em Franca, viu, José Lourenço? Eu sozinha, depois que perdemos o Abdias, não lembro exatamente em que ano, talvez o Du lembre, ele estava presente, né? Eu estive em Franca, 2016, né? 2016? Festival. Então, eu estive num grande evento em Franca, que foi assim, muito, muito bom, muito interessante. Não era uma coisa especificamente de cultura negra, mas que trouxe, e era a partir da questão do teatro, né? E trouxe essa oportunidade de eu poder encontrar com a comunidade negra em Franca. Outro momento também foi quando a Casa de Cultura e do Artista Francano recebeu, né, o nome de Abdias Nascimento, e nós pudemos, enfim, iniciar uma parceria, né? O IPEAFRO se colocou à disposição, né, para poder oferecer aquilo que fosse possível no sentido de colaboração, mas não houve uma oportunidade para eu estar presente naquele momento, e mais tarde, em 2016, nessa ocasião, e eu tenho que agradecer o meu grande amigo Edmar, que foi o responsável por esse convite. Eu pude voltar a Franca e me deliciar novamente com a visita. Então, eu terei muito prazer em poder voltar a Franca e encontrar com a população aí em outra ocasião. Fazendo um adendo, foi o festival Amálgama Brasilis, né? Na construção do Alexandre Pimenta, né? Jardim, o Alexandre Magno, e aconteceu lá na Confraria Cult, e teve essa passagem na casa do artista francano Abdias Nascimento. Foi um momento mágico e muito importante para que a gente crie, né, essa rede que já está criada já há um tempo e que agora só tende a fortalecer. Eu quero mencionar, e infelizmente eu não lembro o nome dele, mas o que foi diretor da Casa Nise Silveira, aqui no Rio de Janeiro, e que foi diretor, teve um posto na Secretaria de Saúde aqui, coordenando a Casa de Nise Silveira. Ele foi também, infelizmente, eu não lembro o nome dele de cabeça, mas eu quero deixar a homenagem a ele, porque ele foi, segundo eu entendo, junto com o Magno, a grande força, né, desse evento. Só fazendo uma correção, o evento foi em 2018, não 2016, isso mesmo. 2018. Uau! Cara, parece interessante como nossa memória, nossa sensação do tempo é diferente. Puxa, isso me surpreende. Exatamente. E a mim me surpreende também, porque em 2018, que é tão recente, eu não me lembro de um evento desse. E se tivesse na cidade, tivesse lembrado, eu teria ido, ser imperdível, né? Então, passou. Outras oportunidades teremos. Por esta de hoje e pelas tecnologias que nos permitem ter esse estreitamento, né? Em pontos distantes nós podemos estar juntos e produzindo história, cultura, produzindo memória, que eu acho que é muito importante, né? E encaminhando para finalmente, Elisa, você está com as palavras para fazer a despedida, como você bem entender, como você quiser. E antes, eu preciso até dizer e informar que a Academia Francana de Letras, a nova sede dela, vai ser em dependências da Casa da Cultura e do Artista Francano do Nascimento. Vai ser lá, são algumas salas que ocuparemos lá, e lá também está sediada o Museu da Imagem do Som, lá também está sediado uma exposição de um artista plástico
italiano, mas radicado em Franca, muito bom, muito eloquente, que é o Cariolato. Então, vai ser ali um centro, um polo de cultura extremamente importante. E acho mais que vai ser, como um polo de cultura extremamente importante, um ponto de ebulição do ponto de vista artístico, literário, um ponto de virada, né, dentro da história da cultura francana. E tomara, eu possa dar contribuições positivas nesse sentido. Enfim, está com a palavra. Bom, eu tenho absoluta certeza que as contribuições serão maravilhosas e quero acompanhar, né, esse futuro da Academia de Letras, né, na sua gestão, e terei muito prazer em participar novamente. Gente, dos 97 anos do Webdias, a gente só chegou mais ou menos nos 20 e poucos, né? Então, ainda tem muito o que contar. Como eu falei, eu também preparei algumas coisas para mostrar para vocês, enfim. Então, eu terei muito prazer em voltar em outro momento. E nesse entretanto, né, fica a minha saudação, meus parabéns pela gestão na Academia Francana de Letras e sempre, né, meus parabéns e respeitos, né, pelo Conselho de Participação da Comunidade Negra de Franca, por todas as iniciativas que o nosso DU participe e outras pessoas da comunidade negra em Franca. E para o nosso Carlos Assumpção, acho que vou terminar saudando a população toda de Franca na pessoa do nosso mestre, poeta, griot, Carlos de Assumpção. Que bom. Muito obrigado, Elisa. Uma satisfação, um momento importantíssimo. Du, muito obrigado. Você e todo o Condecon sempre presentes, dando esse suporte, esse apoio, esse brilho, essa ilustração memorial, não é? Em todos esses eventos que nós estamos engatinhando ainda, mas produzindo, e acima de qualquer coisa, há que produzir, há que fazer. E com o tempo nós conseguimos, se é que conseguiremos, a excelência que procuramos. Mas o conteúdo é que mais nos importa, mais nos interessa. Então, muito obrigado. Em meu nome pessoal, em nome da Academia Francana de Letras, damos aí por encerrada esta que é e deve ser a primeira de muitas reuniões para tratarmos de Abdias e Elisa Lark. Obrigada, boa noite. Obrigado.